Opa, boa noite. Fala, plantonista, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Essa é a segunda semana de aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Mas o que é a imersão, doutora? A imersão é um evento online gratuito, um curso em emergências cardiológicas que eu e minha equipe montamos com muito carinho, pautado nas principais dúvidas da prática clínica de vocês. E vai acontecer na próxima semana. Então, não deixem de participar. Quem ainda não se inscreveu, já se inscreve. O link está na bio, então digita eu quero para receber o link, tá? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou mentora de médicos e sou cardiologista e intensivista. E hoje, o título da nossa aula é os eletrocardiogramas que todo médico precisa saber para ter segurança no seu plantão. Então, colega médico, colega médica, você sabe que precisa saber de eletrocardiograma, né? Essa ferramenta fundamental tão básica e que salva vidas quando é bem utilizada e bem interpretada. Porém, a maior dúvida de todos os médicos é em eletrocardiograma. Eu te digo isso porque eu recebo realmente várias e várias, tanto pedidos no direct, quanto no WhatsApp, mesmo durante o plantão, vários colegas me perguntando sobre o que tem no eletrocardiograma. Então, realmente a grande dúvida da maioria dos médicos. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre o eletrocardiograma, aqueles que você precisa saber para o seu plantão. Então, eu não vou ficar aqui falando sobre o eletro mais raro do mundo, que nem o arritmologista vê na prática clínica. Não, isso não importa para você. Há um eletro que não tem nenhum perigo para o paciente, não importa para você. Eu vou falar aqui do que é grave e frequente, ou seja, aquilo que você precisa saber para o seu plantão. O que mata e o que aparece muito. É ou não é? Pois bem, gente, quem já se inscreveu na imersão, coloca aí no chat para eu saber e digita eu quero para receber o link, tá? Para se inscrever no seu direct. Pois bem, então não vou ficar falando do que é raro, eu vou falar do que é grave, do que é fatal e do que é frequente. E é importante, aliás, é imprescindível que você precisa saber quais são os eletrocardiogramas para o seu plantão. Por quê? Muitas vezes, vocês têm medo do eletro porque vocês não sabem o que procurar no eletro. Vocês pensam que tem que saber todo o eletro do mundo. Não, não precisa. Tem só 3 tipos de eletrocardiograma ou traçados eletrocardiográficos que você precisa saber para o seu plantão. E é isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Opa, estou vendo que o pessoal já fez a inscrição, muito bem, então nos veremos na imersão. E o aquecimento, gente, essas aulas aqui de aquecimento é o quê? Preparar o terreno, para quando você chegar na imersão, você ter um melhor aproveitamento. Então, hoje a gente vai falar sobre os eletrocardiogramas que todo médico precisa saber para o seu plantão. Belezinha? Vamos lá. São 3 tipos de eletrocardiograma, gente. Eu vou até mudar o nome para traçado eletrocardiográfico. São 3 tipos de traçado eletrocardiográfico que você precisa saber para o seu plantão. Só isso. Gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho, uma pitada do método DEC, que é um método que eu criei para ajudar os médicos a dominarem emergências cardiológicas e ter segurança no plantão. O método DEC, ele te mostra para onde olhar. Então, imagina, você está diante de um eletrocardiograma, você não sabe nem o que procurar. O que você vai encontrar? Então, na vida real, é você quem monta o caso clínico, a anamnese do paciente, o exame físico, o eletro, e cada paciente tem 1 bilhão de informações possíveis. Se você não souber para onde olhar, e esse paciente vem em uma situação de emergência, não dá tempo de você chegar no diagnóstico para salvar a vida desse paciente. Tem paciente que tem alguns minutos de vida. Ah, doutora, você está exagerando. Então, não, por exemplo, um paciente com esse traçado aqui, um paciente com taquiarritmia instável, ele tem minutos para você entender o que está acontecendo e entrar com a conduta salvadora de vidas. Se você não souber o que fazer, se você perder tempo, aquele paciente perdeu a última chance que ele tinha. Então, o método DEC, que eu vou trazer aqui para vocês, tanto aqui no aquecimento quanto na imersão, é uma forma simplificada, é um passo a passo para você saber realmente para onde olhar diante dessas situações tão difíceis, essas situações em que você está manejando paciente grave, pacientes em emergências cardiológicas, paciente com risco iminente de vida. E quando você domina isso, você atinge a segurança no plantão. Aí você tem paz de espírito. Gente, segurança no plantão é paz de espírito, né? Você não fica na véspera do plantão, aliás, uma semana antes. Quantos colegas ficam sofrendo, né? Ai, vou dar o plantão, se chegar um caso que eu não sei resolver.
durante o plantão, porque você não sabe se fez o melhor pelo paciente, o pós-plantão, será que aquele paciente evoluiu mal por causa de mim? Então, para você não sentir isso, não sentir culpa, não sentir medo, é que eu estou trazendo o método DEC para você. Né? Já foi tão difícil passar em medicina, se formar, e agora você ainda tem que lidar com isso? Não precisa, e não é justo. Então, vem comigo, quem quiser mudar essa realidade, que eu vou te mostrar como dominar de uma vez por todas as emergências cardiológicas. E eu vou falar, então, dos 3 tipos de eletro, isso aqui é o método DEC, tá, gente? Saber para onde olhar. No eletrocardiograma tem 3 caixinhas, só 3, que você precisa saber para o seu plantão. E a primeira caixinha é essa aqui. São os traçados eletrocardiográficos da parada cardiorrespiratória. Gente, é óbvio que a gente tem que saber identificar os ritmos da parada cardiorrespiratória, porque isso muda a conduta. Tá? Não dá para a gente pegar um plantão se a gente não souber identificar e manejar os ritmos da parada cardiorrespiratória. Essa é a maior emergência médica que existe. E é uma emergência cardiológica. Então, quem sabe que ritmo é esse aqui? Escreve aí, gente. Escreve aí, quem sabe que ritmo é esse. Boa noite, sejam muito bem-vindos quem está entrando. Se você é médico, estudante de medicina, escreve aqui. Está perto de se formar, se é estudante ou se é médico, se já é formado há muito tempo. Vai escrevendo aqui para eu conhecer vocês. Vamos lá, gente. Que ritmo que é esse? Veja, eu tenho um ritmo totalmente desorganizado. Não sei se está para cima, para baixo, é uma bagunça. Muito bem. Isso aqui é uma FV, fibrilação ventricular, tá? Muito bem. Estou vendo aqui os comentários do YouTube, comentários do Instagram. É uma FV, gente. Tem como esse paciente estar acordado, vivo, com esse ritmo aqui? Impossível, né? O ventrículo tá assim, ó. Impossível. Não gera fluxo sanguíneo, não gera débito cardíaco, não perfunde órgão nenhum, nem o cérebro. Esse paciente obrigatoriamente está em uma parada cardiorrespiratória. Qual é a conduta diante de um ritmo desse? Só tem uma conduta certa. Choque imediato, desfibrilação. Então, é um ritmo que a gente precisa conhecer. E esse ritmo aqui, quem sabe qual é? Então, a gente está na caixinha número 1. Estamos falando dos eletros que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão. E a caixinha número 1 é... Muito bem, galerinha, tá acertando aí. E a caixinha número 2, YouTube e Insta aqui, vamos ver uma competição, quem acerta mais. Se a galera do Insta ou do YouTube. Quem tá no Insta, gente, inclusive, depois segue o canal no YouTube. Quem tá no YouTube, segue lá no Insta. E vamos crescer para levar essa informação que salva vidas para o maior número de médicos possíveis. Então, vamos lá. Estamos falando dos eletros que todo médico precisa conhecer para o plantão. E são apenas 3 caixinhas de eletro que você precisa conhecer. A primeira são os ritmos da parada. Não é um eletrocardiograma em si, mas sim o traçado eletrocardiográfico da parada cardiorrespiratória, certo? E vejam aqui, a Tami, minha sócia, está lembrando aqui. Gente, quem não se inscreveu ainda na imersão, comenta eu quero, e aí vocês vão receber o link. Ah, estou seguindo os dois, muito bem. E aí, agora compartilha com o colega, ó, pega o aviãozinho, compartilha com o colega médico para levar essa informação, para salvar vidas. E quem ainda não se inscreveu na imersão, aqui, gente, é só o aquecimento. Se vocês estão gostando dessa aula, vocês vão amar a imersão. Quem ainda não se inscreveu, digita eu quero para receber o link no direct e se inscrever na imersão. Isso mesmo, eu vi que vários de vocês responderam. Isso é uma TV monomórfica, tá? E a TV ela pode se manifestar de várias formas. TV estável, TV instável e TV sem pulso. E aqui é uma TV sem pulso, é uma parada cardiorrespiratória. Qual é a conduta diante desse paciente? Então, a gente viu aqui, ó, o primeiro ritmo é uma FV. Esse é impossível ter pulso. É a parada mesmo. E aqui é uma TV, só que a gente está no contexto de TV sem pulso. Então, é uma parada cardiorrespiratória por um ritmo chocável. O que você vai fazer? Você vai, o nome está dizendo, o ritmo é chocável, você vai chocar. É a única chance desse paciente. Se você tem, ele já está parado, né? Então, ele está no última da última chance dele. Você tem que conduzir certo para esse paciente ter a chance de RCE, de retorno à circulação espontânea. Pois bem, então estamos falando, perfeito, gente, desfibrilação. Então, o método DEC é isso, é te mostrar para onde olhar. Então, primeiro, eu tenho que saber os ritmos de parada. Esses dois são os ritmos chocáveis. Agora, vamos entrar no ritmo não chocável. E aí, gente, que ritmo que é esse? Quem sabe? Escreve aqui nos comentários. E aqui vocês têm que ficar atentos, porque tem uma pegadinha aqui nesse ritmo, tá? Todo mundo vai dizer o quê? Ah, isso aí é uma assistolia. Quem é aluno meu já sabe, a gente não chama isso aqui de assistolia, não. A gente chama isso aqui de linha reta. Por quê? Se você olha para isso aqui e acha que é uma sistolia, você acredita nisso e você vai entrar no protocolo do ritmo não chocável. Aí vai voltar as compressões,
vai fazer, tô vendo muitos aqui, assistolia, linha reta, muito bem. Vai botar as compressões, vai fazer a adrenalina, mas aí você esqueceu muito bem aqui no YouTube, perfeito. O protocolo cagada, cabos, ganhos e derivações. Então, gente, aluno meu já sabe, isso aqui é proibido chamar de assistolia, isso aqui é linha reta, porque pode ter soltado um cabo, gente, toda hora acontece ali nas compressões da parada, então tenho que checar cabos, tenho que checar o ganho, tenho que mudar a derivação. Se continuou essa linha reta, agora eu estou autorizada a chamar isso aqui de assistolia. E, gente, não tem nem atividade elétrica. Tem como ter atividade mecânica? Não tem. Primeiro tem atividade elétrica no coração e depois tem atividade mecânica. Então, é óbvio que esse paciente não tem pulso. Então, checar pulso aqui está errado. Não é um ritmo passivo de pulso. Outro ritmo que não é passivo de pulso é FV. Aqui lá nos chocáveis, é impossível gerar pulso. Então, você não perde tempo aqui. Aqui você desfibrila na FV. E aqui na linha reta, você não checa pulso também. Você faz o quê? Você faz o protocolo cagada. Continuou em linha reta, eu posso chamar de assistolia, estou autorizada. E aí eu faço o protocolo do ritmo não chocável, voltas, compressões. E esse ritmo aqui, considere o paciente sem pulso, tá, gente? Ah, Raíra, tá ao contrário. Então eu volto aqui também. tem ido e voltando aqui. Que ritmo é esse, num paciente sem pulso? Vê, é um ritmo organizado, é um ritmo sinusal, igual ao meu, eu tenho pulso. Será que o paciente tem pulso? Aí aqui eu tenho que checar o pulso. Porque só checando o pulso, e na ausência dele, é que isso aqui é perfeito. É uma AESP, uma atividade elétrica sem pulso. Então, tem atividade elétrica, mas não gera pulso. É um ritmo não chocável também. Então, estamos aqui, para quem está entrando agora, na aula de eletrocardiograma, que todo médico precisa saber para o seu plantão. Eu estou mostrando para você o método DEC, que é um método que te direciona para onde você tem que olhar. E dentro do eletrocardiograma, são 3 caixinhas. A primeira é a maior emergência médica que existe, que é a parada cardiorrespiratória. Agora a gente vai para a segunda caixinha. E antes de eu entrar lá, muitas vezes vocês falam assim, ai, doutora, sabe o que é? Ó, emergência cardiológica, eletrocardiograma não é para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Se você é médico e atua como médico, não tem jeito, você vai precisar saber emergências cardiológicas. Porque é a principal causa de morte no Brasil e no mundo e vai acontecer com você no plantão que for. Claro que se for um plantão de UTI, de emergência, é muito maior a chance. Mas plantão de PS mesmo, de UPA, de UBS, pode chegar e pior, você tem menos recurso ainda. Tá? E aí eu escuto muito de vocês falando assim, ah, sabe o que é, doutora? É que na hora da emergência, vou deixar um ritmo aqui que vocês gostam disso, né? Sabe o que é, doutora? Na hora da emergência dá um branco. Será que esse método DEC vai funcionar para quando der um branco na minha cabeça eu não consigo lembrar de nada? Gente, o método DEC, ele parte do zero. O paciente está na sua frente, para ser parada cardiorrespiratória, você não sabe nada do paciente, mas você vai conseguir conduzir esse paciente, porque o método DEC, ele parte do zero, ele parte do branco. Ele parte de nenhuma informação do paciente até você realmente chegar no diagnóstico que vai salvar a vida dele. Então, tem um paciente com instabilidade, você vai descobrir o que é a causa da instabilidade, porque o método DEC é um passo a passo universal para todas as emergências. Eu trago aqui as emergências cardiológicas, que são as mais temidas da clínica, são as mais comuns, são as que mais matam, porque doença cardiovascular é a maior causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, se você é médico, você tem que saber o que mais mata no mundo, que é doença cardiovascular. E ela mata como? Numa situação de emergência cardiológica, certo? Então, o método DEC é justamente para isso. Mesmo partindo do zero, você chega lá. Aí vocês assim, ah, sabe o que é, doutora, que eu atuo com pouco recurso. Gente, o método DEC é um raciocínio clínico. É que recurso que você usa? Nenhum, só a sua presença ali. E claro, você tem que saber raciocinar. É o que eu te ensino no método DEC. Aí você diz, não, doutor, ó, raciocínio rápido, eu não tenho não. Eu travo mesmo na emergência. Você trava porque você ainda não sabe o que fazer. E o raciocínio rápido, ele é treinável. Eu ensinei isso aos meus alunos. Eu ensino todos os dias isso. Então, é treinável e é possível de adquirir. Certo? Então, pare de dizer isso de você mesmo. Que você não consegue, que você trava. Não, pare de dizer isso, porque isso não é verdade. E eu vou te mostrar o caminho para chegar lá. Muito bem, então vamos para o segundo tipo de eletro que vocês precisam saber para o seu plantão. Ah, Raíra, eu já vi esse eletro aí. Pois é. Só que agora o paciente tem pulso. Então, que ritmo que é mesmo? Vocês já me responderam. Só que aqui o paciente tem pulso. Então, a gente tem que saber as arritmias. A arritmia mata, né, gente? Então, se o paciente chega com uma TV, um ataque cardíaco ventricular instável, você precisa saber reconhecer. Mas sabe o que é legal?
muito mais do que saber reconhecer a arritmia em si, é você saber pela clínica, a clínica é sempre soberana, se o paciente está estável ou instável. Então, vou dar um spoiler aqui para vocês lá da imersão. Quem ainda não se inscreveu na imersão, digita eu quero para receber o link de inscrição. Quem já se inscreveu, confirma aí, já me inscrevi. Gente, você precisa saber taquiarritmias e bradiarritmias. Isso aqui é um taquiarritmia. Como que eu sei isso? É um ritmo não sinusal com uma frequência alta. Taquiarritmia. A Raíra é uma TV monomórfica. Ok, bom que você sabe. Mas se esse paciente está instável, você nem precisa saber qual é o tipo de taquiarritmia. Você só precisa saber que o paciente tem uma taquiarritmia instável. Tô vendo a galera, eu quero. Muito bem, digita aí que vai chegar no direct de vocês. E aí, acabada a aula, vocês fazem a inscrição. Então, gente, outra que já me inscrevi. Muito bem, tô gostando dessa galera. Já tô inscrita, eu quero. Ótimo, eu gosto assim. Vamos lá. Gente, quando você está diante de um ataque à arritmia, muito bem, quem já se inscreveu, parabéns. Quem está se inscrevendo, parabéns também. Quando a gente está diante de um ataque à arritmia, mais importante do que ataque à arritmia em si, é a clínica do paciente. É se ela está causando instabilidade ou não. Olha como o método DEC te direciona para o lado certo. Gente, qual é um erro muito comum na prática? Eu quero morrer quando eu vejo isso. É o quê? Ah, doutor, pacientinho fulaninho, leito tal, tá com a frequência de 170. Aí o colega diz o quê? Já fez eletro? Traz o eletro para eu ver. Não, tá errado. Corre lá no leito e vai olhar o teu paciente. Vai ver se ele está instável. Se ele estiver instável, vai dar tempo de fazer eletro? Tu vai fazer eletro para constatar o óbito? Tem que ver o paciente. E quando você tem um método DEC, você já vai, por exemplo, eu presenciei isso uma vez, o colega pediu eletro, eu levantei e fui ver o paciente dele, que eu fiquei com medo do paciente estar instável, não era nem meu paciente, não sabia nem nada do paciente, mas eu tinha que ver se estava instável, e eu sabia o que procurar. Então, eu cheguei lá e já fui olhando a monitorização, a queixa do paciente. Por quê? Porque eu estava procurando sinais de instabilidade. O método DEC é isso, você vai ser direcionado para as poucas informações que são necessárias para o diagnóstico sindrômico e para entrar com a conta salvadora de vidas. Então, eu olhei, monitor PA estava boa, saturação estava boa, não tinha queixa de espineia, não tinha queixa dor torácica, não tinha congestão, não tinha outros sinais de choque, não tinha alteração de estado mental, nível de consciência. Então, se ele não tinha nenhum critério de instabilidade, agora, ok, faz quantos elétrons você quiser. Mas se ele tivesse algum critério de instabilidade, eu ia pedir o carrinho de parada. Ia dizer, com licença, colega, eu vou cardioverter seu paciente porque ele está instável por causa da taquiarritmia. Então, antes de chegar no leito, eu já sabia o que procurar. Por quê? Porque eu aplico o método DEC. Então, é esse método que eu vou trazer para vocês inteiramente aí, né? Na verdade, uma amostra, mas é uma boa amostra do método DEC lá na imersão, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve na imersão, é só digitar eu quero para receber o link de inscrição. Então, nós estamos no segundo traçado eletrocardiográfico / eletrocardiograma que você precisa saber para o seu plantão. As arritmias. E aqui, ó, já vai o pulo do gato. Vocês estão escrevendo o que eu estou falando? Anota tudo, que aqui é conteúdo que salva vida para você usar no plantão de amanhã, certo? Então, nas arritmias, aqui já a dica de ouro, nas arritmias, você, seja taquiarritmia ou bradiarritmia, primeiro você vai olhar se o paciente está estável ou não. Você vai monitorizar, se ele não estiver monitorizado, quem se move ganha move. Em seguida, você vai avaliar se ele está estável ou instável, porque se ele estiver instável, não precisa nem saber qual é o tipo de taquiarritmia ou o tipo de bradiarritmia. Eu só quero resolver logo. Se for um ataque à arritmia, sendo ataque à arritmia a causa da instabilidade, que ainda tem que avaliar isso, aí você cardioverte. Se for uma bradicardia ou bradiarritmia, aí você precisa entrar com a atropina ou as outras, o MED, que a gente chama, né? Que são as condutas de segunda linha. Marcapasso transcutâneo, dopamina em pique, epinefrina em pique, certo? Então, vamos lá, recapitulando a aula de hoje, aquecimento para imersão. A gente está falando dos eletrocardiogramas que todo médico precisa saber para o plantão. Falamos são 3 caixinhas. O primeiro a gente já falou, parada cardiorrespiratória. A segunda, ou seja, os traçados eletrocardiográficos da parada cardiorrespiratória. A segunda, arritmias, taquiarritmias ou bradiarritmias. E o terceiro tipo, quem sabe, o terceiro tipo de eletro que você precisa saber para o seu plantão é esse aqui. Ah, a doutora está ao contrário. Então, eu passo. Aqui tem indo e voltando. Então, esse aqui você tem que saber para o seu plantão também. O que é isso aqui? É um supra-desnivelamento do segmento ST, mais precisamente nas derivações V4 e V5, que eu coloquei aqui para ficar maiorzinho, tá bom?
Gente, aí aqui você vai dizer, tem muita gente que fala assim, ah, não, mas pelo menos o supra eu sei reconhecer. Olha, não se engane. Eu vou trazer na imersão, na aula um supra que eu duvido se você ia conseguir reconhecer. Gente, existem supras e supras. Tem supra que o cardiologista fica na dúvida. Só que a gente tem artifício, a gente sabe, tem vários passo a passo que a gente segue para confirmar se aquele supra é isquêmico ou não, é um supra que eu tenho que realmente reperfundir ou não. Existe como a gente diferenciar isso. E isso meus alunos também já sabem. Então, tem supra, gente, que é muito limítrofe. O supra inferior, ele é muito safadinho. Ele aparece um pitiquinho ali. Aí a gente tem uma artimanha, eu vou te mostrar isso lá na imersão, que com essa artimanha você, isso aqui é um supra mesmo. Mesmo com meio milímetro, mesmo que não bateu um milímetro ali, que seria o diagnóstico do supra mesmo. Então, isso eu vou te mostrar na imersão, certo? Um supra desse aqui, gente, é um supra de livro, né? Aqui não tem como errar, mas na vida real não é assim. Então, se você pensou, pelo menos supra sei reconhecer, você está cometendo um erro, porque você não sabe reconhecer todos os supras, você acha que sabe, você acha que vai chegar para você só um supra GST de livro, e isso não é a realidade. Isso é um erro muito comum, inclusive, o médico esperar que, com a faculdade, ele esteja pronto para o plantão, e não tá pronto para o campo de batalha, mas ele pensa que está, então ele não chega nem a reconhecer esses erros, tá? Mas que podem custar muito caro, tá? Então, não vai chegar igual o livro. Não vai chegar. Se você estiver reconhecendo supra de ST só quando está assim, você está deixando passar coisas. E sabe qual é o problema de deixar passar isso aqui? Eu vou contar para vocês qual que é o problema. Quando o paciente, veja que aqui é V4 e V5, esse eletro aqui, ele estava suprado todas as derivações precordiais. Ou seja, ele fechou a descendente anterior no topo. A descendente anterior é a maior coronária. É a que irriga a maior parte do coração. Tá? Então, a parede anterior, esse paciente perdeu. O que ele faz? A fração de ejeção dele, que era 55, 60, cai para 30, 25. Ele entra em choque cardiogênico. Sabe qual é a mortalidade de um choque cardiogênico pós-infarto não reperfundido? É de em torno de 90%. Então, esse paciente vai morrer. E a gente está falando da maior causa de morte no Brasil e no mundo. É doença cardiovascular? É, mas a doença que mais mata no Brasil é infarto. Então, se a gente não souber tratar infarto, o que a gente sabe tratar? Né? Mas você reconheceu o supra-GST. Gente, existem supras e supras. Exatamente. Essa é a mortalidade de choque cardíaco. E tem supra que é difícil de ver. E você tem que saber como tirar essa dúvida. Então, quando a gente vai aprender, tem um ditado chinês que fala isso. Primeiro, a gente tem que esvaziar a xícara, para depois completar com conhecimento novo. Eu vi alguém comentando aqui MONABC. Gente, MONABC não está errado, não tá certo para o tratamento do infarto, tá? Esse Monabit, Monabc, essas receitas de bolo, elas não servem. Sabe por quê? Primeiro, o EM de morfina não é para fazer no infarto. Por que não é para fazer a morfina no infarto? Eu vou ensinar lá na aula 1 da imersão domínio emergências cardiológicas. Segundo, oxigênio não é para todo mundo. É só se a saturação estiver abaixo de 90%, de acordo com a diretriz brasileira. Então, vê que morfina, oxigênio, nitrato, só se o paciente tiver dor e não muda a mortalidade. Os três primeiros, entendeu? Sendo que o primeiro está proscrito, não é para fazer morfina no infarto. Raíra, e é para fazer o quê? E por que não pode fazer morfina? Vou ensinar lá na aula 1, tá bom? Uma pergunta aqui, se for no tronco da descendente, é pior? Ó, a gente tem a coronária direita, que é um Czinho, e a coronária esquerda, que é o tronco da coronária esquerda, ADA e ACX, a descendente anterior e a circunflexa. Quando você tem uma oclusão de DA, você tem o infarto mais grave que existe, que é o infarto com supra, que é esse aqui. Mas tem uma coisa que pode ser pior. O que é? A oclusão do tronco, que é como se fosse DA e CX. Gente, sabe como que a oclusão de tronco pode se manifestar? Com eletrocardiograma sem supra nenhum. Com a isquemia circunferencial. É um padrão de eletrocardiograma diferente, que a gente não aprende na faculdade, mas que tem que saber. A isquemia circunferencial é pior do que o pior tipo de infarto. Por quê? Porque pode ser oclusão de tronco, as duas artérias fechadas. Se não reconhecer isso, liberar o paciente, é liberar para ele morrer em casa. Então, tem que saber. Então, a terceira caixinha de eletro não é só supra-GST. É supra-GST e outras alterações isquêmicas.
Então, gente, é isso que o método DEC mostra para a gente no eletrocardiograma, que eu tenho que saber essas 3 caixinhas de eletro. O restante não é o que vai me ajudar a salvar a vida do meu paciente. Então, eu tenho que começar eu quero saber tudo de eletro, eu quero ser a pessoa que lauda eletro, tudo bem. Mas, se você não sabe ainda, comece por esses 3, que é isso aqui que salva a vida. O eletro da parada, que é o traçado eletrocardiográfico da parada, o traçado eletrocardiográfico da arritmia e os eletro, agora eletro mesmo, que é o supra-GST e outras alterações isquêmicas, como a isquemia circunferencial, que eu não estou representando aqui, tá? Eu não trouxe um exemplo de isquemia circunferencial, não. Então, um exemplo seria a isquemia circunferencial, que, vou até tirar desse aqui, que não tem supra-GST e que pode ser mais grave do que o supra-GST. Certo? Então, isso é o que você tem que saber em eletro para o seu plantão. Se você ainda não sabe, não dê plantão. E eu vou dizer para vocês aqui um jeito certo e um jeito errado de agir conforme, né, os eletrocardiogramas. Qual é o jeito errado que eu vou falar primeiro? O jeito errado é não saber essas 3 caixinhas de eletro e dar o plantão. Vamos ver, vai ser o que Deus quiser. Ou seja, se chegar um paciente que você não sabe reconhecer um desses padrões, vai azar dele, né? Ele vai perder a chance que ele tinha. Eu tô falando de infarto, tô falando da maior causa de morte. Então, não dá para pisar o pezinho no plantão sem ter realmente pleno conhecimento dessas 3 caixinhas, né, do eletro barra traçado eletrocardiográfico. Então, não dá para ir para o plantão sem conhecer isso e sem ter praticado, tá? E qual é o jeito certo? O jeito certo é ir aprender. Então, se inscreve na imersão, que eu vou te mostrar isso e muito mais em emergências cardiológicas. Vou te mostrar muito mais no método DEC lá na imersão do que o que eu estou mostrando aqui no aquecimento, tá? Olha, uma pergunta muito boa. Quando pensar em dissecção aqui do YouTube, quando pensar em dissecção aórtica, no supra-GST de parede inferior, Stanford de ar, pode pulsar com infarto de parede inferior? Pode. Veja, a aorta, quais são os primeiros ramos da aorta? As coronárias. Quando a gente tem uma dissecção Stanford de ar, que é na aorta ascendente, essa dissecção pode pegar, inclusive, a coronária, que por anatomia geralmente pega a coronária direita mesmo, e pode pulsar com infarto inferior, e também aqui o aparato valvar, e faz uma insuficiência aórtica. Então, quando você... Isso aqui é um assunto para outra aula, eu não vou conseguir detalhar muito aqui, mas eu uso o método DEC, que aí ele não me deixa errar. Então, o que é o método DEC? Veja, vou falar bem por cima aqui, gente, que não dá para entrar muito nisso nessa aula. Quando você está diante, a gente tem um passo a passo para a dor torácica na emergência. Quando você está diante de uma dor torácica na emergência, primeiro você faz a anamnese. E aí você vai fazer suas primeiras hipóteses diagnósticas. Vamos supor que você pensou em síndrome coronariana aguda inicialmente. Aí você vai para o exame físico. A dissecção de aorta geralmente tem alguma alteração de exame físico, assimetria de pulso e pressão, sopro de insuficiência aórtica. Então, você vai encontrar alguma coisa ali. Quando faz o raio-x, tem alargamento mediastino. E aí você, opa, não era a hipótese que eu tinha pensado. E aí você vai chegar nessa outra hipótese. Aí quando você chega no eletrocardiograma, você já está com o pensamento em dissecção. O eletro vem com supra inferior, mas você já viu outras evidências de dissecção de aorta. E acontece, gente, acontece sim, supra inferior com dissecção de aorta, estampa já. Porque pode pegar ali, dissecar e ocluir a coronária direita, certo? Deixa eu ver, acho que teve umas dúvidas aqui pelo Insta, mas não estou conseguindo acompanhar. Doutora, a regulação faz. Não entendi. Eu transferi supra da básico, devo recusar e chamar usa. Não entendi. Faz de novo a pergunta para eu entender. Quem tiver dúvida, manda aí, que aí a gente já vai respondendo. Bom, gente, e um passo para você começar a utilizar no seu plantão de amanhã é começar a pensar como o método DEC. Tem uma coisa que é fundamental no método DEC, que é o quê? Comece pensando pelo pior. Nossa, que pessimista você, doutora. Pois é assim que eu salvo vidas todos os dias. Você tem que pensar no pior. Então, o paciente está com a dor torácica, o que pode ser de pior? Secção, síndrome coronariana aguda, TEP, eu tenho que descartar o que mata. Eletrocardiograma, o que eu tenho que procurar no eletrocardiograma? Né? Ou traçado eletrocardiográfico. Preciso procurar se o paciente está vivo, não é eletro da parada, né? Então, se o paciente tem uma arritmia ou se ele tem uma alteração de ST, certo? Essa aula vai ficar gravada sim, você pode assistir, reassistir, anotar, fazer o resumo. E eu deixo o convite para se inscreverem na imersão, tá?
Essa aula aqui é uma aula de aquecimento, gente. Aquecimento para a imersão, nosso grande evento. Se vocês estão gostando dessa aula, vocês vão amar a imersão, porque é um evento completo, com slide, mostrando a aula, mostrando todos os achados. Então, lá está realmente completo. E vai ter muito mais do método DEC lá na imersão do que vocês já estão vendo aqui. Quem não se inscreveu ainda, digita eu quero para receber o link de inscrição no seu direct. E estamos só começando essa segunda semana de aquecimento, tá? Espero vocês na próxima aula, belezinha? Não deixem de se inscrever na imersão.